Senhor diz que Ele te conheceu antes mesmo que se você se formasse no ventre da sua mãe. Isso diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. O Senhor tem os seus ungidos escolhidos por Deus para uma grande missão, para levar a palavra do Senhor às nações. E no quadro Meus Chamados de hoje, nós vamos acompanhar o testemunho acerca do chamado de Deus na vida de uma mulher. A missionária Aparecida Borges é aqui de Mossoró, está conosco aqui. Você vai acompanhar agora o quadro Meu Chamado de hoje acerca dessa grande missão, que é pregar o Evangelho. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. É porque quando Deus escolhe, ninguém muda o itinerário dele. Deus achou a Davi e resolveu tirar aquele que estava de trás da malhada para uma obra em especial. Aleluia. Pode até alguém bater o pé e dizer assim: mas por que ele? Mas por que ela? Aí você pega na gravata assim, minha irmã, aleluia, e você diz: olha, porque eu não sei, mas sei que ele escolheu, está escolhido. Eu entregarei neste lugar. Deus não aceita desculpa. Para aprender a fazer direito, remanaba, sumiande, vecóbia. Aparecida Borges nasceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e foi a caçula de uma família de 6 irmãos, filha de Dona Isaura, uma das fundadoras da Legião de Maria em Mossoró. Casou-se aos 16 anos com Joatã Borges. Dessa união nasceram 3 filhas. Ainda com 16 anos, aceitou a Jesus em janeiro de 1982, com apenas 30 dias de casada. Deus, em sua grande sabedoria, logo despertou na irmã Aparecida o desejo pelo conhecimento da sua palavra. Ela estudou o básico em teologia pelo Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste. Fez também o curso de bacharel pela STADEB. É também pedagoga e pós-graduada em educação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Sua chamada para a ministração da palavra começou muito cedo, aos 26 anos. Participou do seu primeiro congresso no ano de 1991. Ali estava começando uma história que somente Deus, o Criador de todas as coisas, poderia escrevê-la. Logo começaram a surgir os convites para cultos de senhoras, aniversário de círculo de oração, cruzadas, campanhas de avivamento, conferências e congressos. Deus foi passo a passo abrindo cada porta e ela foi aceitando cada desafio na certeza de que aquele que a chamou também a capacitaria. Ao lado de seu esposo, em 1998, abraçou também como esposa de dirigente mais uma grande responsabilidade. Trabalhou por alguns anos como pregadora em programas de rádio. Foi apresentadora e pregadora do programa de televisão da Assembleia de Deus em Mossoró, programa Vida Abundante. No ano de 2011, começou a trabalhar como vice-coordenadora do Círculo de Oração do Templo Central da Assembleia de Deus em Mossoró. Atualmente, é a coordenadora desse abençoado trabalho, sendo auxiliada por 40 mulheres, que ao seu lado fazem a coordenação geral e formam o pelotão de intercessão nesta cidade, onde Deus tem restaurado e confortado muitas vidas. Contando sempre com o apoio da família e a oração das irmãs, ela prossegue, sabendo que Deus é o responsável por toda essa trajetória. Essa mulher caminha afirmando sempre: sou dependente. Um de seus versículos favoritos é Jó 9:19. Quanto às forças, eis que Ele é o forte.
Glória a Deus, amados. Há muito tempo que nós vamos tentando agendar a missionária Aparecida Borges aqui no programa e, graças a Deus, Deus tem também o seu tempo certo de trazer os seus missionários aqui, porque cada pessoa que chega aqui é um propósito de Deus. Deus escolhe a dedo cada pessoa que passa por aqui, né? E eu também sou fruto das orações dessa mulher, porque ela é minha tia. Ela é a irmã do meu pai, Chico Chagas, e ela é minha tia e intercedeu por muitos anos pela nossa família. E agora, quando chegou o tempo de Deus, o Senhor começou a salvação e o projeto de Deus em toda a nossa casa. Mediante tantas orações, tanto choro, tanta lágrima, o Senhor começou a operar maravilhas, né, Aparecida? É verdade, graças a Deus por isso. Graças É a um Deus. prazer estar aqui com vocês e poder, nesta manhã, contribuir de alguma forma para que o nome do Senhor seja glorificado e seja canal de bênção para muitas vidas. Né? E eu creio que, não só na nossa família, mas em muitas outras que estão hoje nos assistindo, Deus tem esse projeto. E projeto de Deus, não é, que é muito falado, por sinal, no seu programa, não se discute, se aceita. Se aceita, isso mesmo. E Deus fala muito conosco aqui no programa acerca do chamado de Deus. É como se Deus quer usar o programa para avivar o coração daqueles que estão esperando o cumprimento de uma promessa, ou daqueles que não se sentem capazes de que, se o Senhor falou, mas a pessoa, às vezes tem um gigante para derrubar, a timidez, algo que tem que ser tirado para que a pessoa venha a cumprir esse chamado do Senhor. E tudo está na mão do Senhor. Então, eu creio que o programa é para tirar a ansiedade de muitos e para que eles se sintam encorajados para seguir em frente com o chamado do Senhor. Nós fizemos aí um pequeno resumo dessa história que tem tanta vida. E eu queria te perguntar como se deu a sua conversão realmente ali aos seus 16 anos. Como foi que aconteceu esse processo? Muito bem. Eu aceitei Jesus, como já foi falado, né, com 16 anos de idade. E, apesar de ser muito envolvida com catecismo, eu ainda não tinha assim, uma compreensão da palavra de Deus, né? E foi por meio do meu esposo, que na época tinha se afastado um pouco da igreja, e ele começou, né, a falar para mim, que na época éramos namorados, começou a falar para mim sobre uma certeza de salvação, sobre um evangelho que restaurava, que libertava. E lembro-me bem que a primeira porção da palavra de Deus que eu tive contato foi no livro de Salmos, Salmo 42, quando diz: como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então, aquele versículo, ele mexeu muito comigo. Eu passei a semana sendo incomodada, não é, a respeito disso. Então, esse eu creio que foi essa foi a porta de entrada, não é, para a mensagem no meu coração. E aí as coisas foram acontecendo. Eu costumo dizer que na minha vida tudo aconteceu muito naturalmente. Casei e com 30 dias fui assistir um culto. Eu fui simplesmente assistir um culto na Fazenda Maísa, que na época era o nosso irmão Florencio, era o dirigente do trabalho lá. E naquela noite eu senti Deus me chamando. Eu falava sempre para o meu esposo que nunca me chamasse para ser crente, que eu queria ir no dia que Deus me tocasse. Agora, o importante é dizer às pessoas que estão nos assistindo que, na verdade, Deus toca, mas muitas vezes a gente mostra resistência a esse toque, a esse chamado de Deus. E eu não resisti. Quando eu senti a primeira chamada de Deus na minha vida, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Glória a Deus, amados. Eu quero deixar logo aqui, mostrar a vocês aqui o DVD da Aparecida Borges ao vivo, O Escolhido de Deus. Você pode estar ligando para cá, 3316-2270. Eu quero já estar passando o número de telefone para dar tempo de você ligar. 3316-2270 é a pregação acerca desse vídeo que você viu aí, O Escolhido de Deus. Você liga para cá e está concorrendo a essas duas bênçãos. Pode ligar, 3316-2270. Mas, assim, em que momento a senhora percebeu o chamado de Deus? Porque muitos são aqueles que aceitam o Senhor, mas existem aqueles escolhidos para estar à frente de um trabalho. Em que momento a senhora sentiu que isso ia acontecer na sua vida? O Senhor te revelou de alguma maneira, em sonhos, ou em profecias, ou em visões? Sim, vale salientar que antes que eu recebesse esse chamado, eu passei assim por um período em que eu sentia que Deus tinha algo na minha vida, mas simplesmente eu não aceitava esse algo. Eu queria servir a Deus, queria ser crente, mas eu queria ficar lá no meu banquinho, no meu canto, sem estar me envolvendo diretamente com a obra, né? E aí eu passei por um vale muito grande de depressão por 2 anos, e esse vale foi exatamente nesse vale onde Deus se revelou de uma forma muito especial. Em uma das noites eu tive um sonho com uma porção da palavra de Deus, só que na época eu nunca tinha lido a Bíblia toda, então eu não sabia onde estava. Eu acordei, né, com aquele versículo muito claro, que foi exatamente Isaías 58:11, que diz: e serás como um jardim regado,
e como um manancial cujas águas nunca faltam. E aí eu não sabia onde estava aquele versículo, amanhecia encantada com aquilo ali, e fui para um trabalho na congregação da Palmeiras. E lá, no final do ciclo de oração, um irmão que eu só vi ele essa vez, no final do trabalho, ele disse, tem um versículo que eu tenho que entregar para alguém aqui, que não pode sair daqui sem saber que o que ela espera foi revelado pela palavra. Então, ele foi à frente e me deu Isaías 58:11, né? E logo em seguida, Deus usou aquele mesmo irmão e disse, mulher, tu serás chamadas para dar estudo e serás chamadas para pregar. Usarei a tua boca e farei por meio de ti obras de grande avivamento. E desde ali começou a ver, né? Começou a surgir. A senhora criou na mesma hora, na profecia? Criei. Eu criei, até porque eu já tinha sonhado com o versículo, né? Sem saber. Então, quando ele leu, eu fiquei maravilhada, eu comecei a chorar, porque eu sabia que era uma resposta de Deus para mim. Porque fazia muitos dias que eu estava preocupada. Onde é que está essa passagem? Será que é uma passagem bíblica? E quando ele foi à frente e abriu Isaías 58:11 e disse que Deus queria falar algo com alguém ali, então eu compreendi que era um chamado de Deus. E logo em seguida, quando Deus deu aquela palavra profética, e começaram a surgir os convites. E eu fui abraçando cada desafio. Logo, a princípio, eu não confesso, eu tive medo. Lembra da sua primeira pregação? Lembro, sim. Lembro. Eu comecei a pregar na Abolição 4, nos cultos de senhoras, né? Tudo começou assim lá, nos cultos de senhoras, na Abolição 4. Na época, minha coordenadora era a irmã Ruth. E comecei a pregar naqueles cultos de senhora. E na época era o pastor Braga, de saudosa memória, né? Que era dirigente daquela igreja. E tudo começou assim. Mas congresso mesmo, o primeiro congresso que eu preguei foi em 91. Não é? Na congregação do Alto Manuel 1. Foi o nosso primeiro convite para eventos assim. Enfrentou alguma dificuldade, assim, alguma rejeição da família diante do seu chamado que é tão forte? Não, com minha família não. Né? Com minha família não. Eu posso até dizer assim, que houve pessoas que ao longo dessa trajetória procuraram me desanimar. Né? E isso é natural. Vale lembrar que isso é muito natural, até porque a gente não pode esperar que a obra de Deus ela não enfrente desafios, não enfrente perseguições, oposições, não é? Então alguém já chegou alguma vez para mim. Eu lembro-me que na época tudo muito novo e eu estava começando a me interessar pela palavra e eu comprei uma Bíblia Thompson e fui a um irmão e cheguei lá e a Bíblia Thompson, para quem não sabe, ela é toda de cadeia temática, então é uma Bíblia que a pessoa tem que ter muita familiaridade, porque ela tanto trabalha com concordância, como com chave bíblica, como com cadeia temática. Então, a princípio, a pessoa pensa que uma Bíblia é muito difícil e realmente não é tão fácil de trabalhar. E eu fui com aquela Bíblia para um irmão muito feliz, porque era a minha primeira Bíblia de estudo, né? Comprei ao pastor Hermínio. E quando cheguei que apresentei a Bíblia para ele, ele abriu a Bíblia, olhou, e ele disse, você nunca era para ter comprado essa Bíblia. Não. E eu disse, por quê? Ele disse, porque isso aqui é Bíblia de pregador, é Bíblia de quem prega a palavra. Esse irmão, na época, pregava muito a palavra. E isso aqui não é Bíblia para você. E aquilo me deixou assim, meio desanimada. Cheguei em casa, olhei para a Bíblia e fiquei, Senhor, eu nunca fui de devolver nada, eu não gosto de devolver o que eu compro. E naquela hora o Espírito de Deus falou muito alto no meu coração. E disse, pede-me que eu te ensine a manejar. Sim. E eu me ajoelhei no pé da minha cama e disse, Senhor, eu confio que tu foi quem deu inspiração ao homem para fazer essa ferramenta. E eu queria que tu me ensinasse. Me ensina a manejar. E, irmãos, foi uma coisa assim tão linda, tão especial, que eu abri a Bíblia e a partir daquela hora eu passei a entender completamente como funcionava toda aquela Bíblia. E eu louvo a Deus porque eu já tenho tido o privilégio de poder ensinar outros irmãos a manejar essa ferramenta, que não é outra coisa. É uma palavra abalizada por Deus, que Deus inspirou homens e que está à disposição daqueles que desejam pregar a palavra. Glória a Deus. Então fica aí essa palavra também, porque quando o Senhor nos revela algo que é tão impossível aos nossos olhos, também é impossível aos olhos dos outros. Então nós temos que confiar no que o Senhor nos revelou, independente do que venham a pensar. Porque era um mistério seu e Deus já tinha dito que eu ia te usar. Deus já disse que ia te usar também. Mas se chega alguém que não crê, quem aposta em você é o Senhor. É Ele que escolhe. Então, a pessoa que está do nosso lado não tem a visão que Deus tem. E nós temos que também compreender isso, né?
Muitas vezes recebemos essas palavras. E nós sabemos que esse ano a irmã Aparecida tem sido aqui muito abençoada dentro do seu ministério mais uma vez. Ela é a representante do Nordeste da UFADC, União Feminina da Assembleia de Deus em Camboriú. Nós sabemos que Camboriú, ali é onde acontecem os Gideões Missionários, é o congresso, o maior congresso, é o que é mundial. É um congresso internacional de pregadores e esse é o da União Feminina. E a Aparecida foi convidada, quero que ela fale para a gente a respeito desse projeto para esse ano, que Deus abriu essa porta, foi promessa de Deus. Foi tudo muito assim, bonito, né? Eu gosto muito de dizer que as coisas na minha vida, elas acontecem de uma forma natural, no tempo de Deus. Eu quero deixar bem claro aqui para os nossos irmãos que estão nos assistindo, que aquele que tem uma chamada, ele não precisa forçar que as coisas aconteçam. Deus chamou, Deus abre porta, Deus leva. Eu tenho uma concepção seguinte, eu só quero ir aonde o meu Deus me quer levar. É verdade. Não quero ir mais do que aonde o meu Deus quer me levar. Então, foi no dia 20 de setembro do ano passado, faz um ano que nós estamos convidados para esse evento. É um evento a nível de país, né? Internacional. É um evento assim grande, de muito boa aceitação. E era dia 20 de setembro, eu estava no trabalho, quando eu recebi uma mensagem no meu celular. E a mensagem dizia o seguinte: o Espírito Santo dá poder, dá oportunidade e dá coragem. Eu recebi aquela mensagem, guardei no meu coração e fui para casa. E na hora do almoço eu tenho o costume de desligar o celular para poder a gente ficar sossegado, ter um tempo a sós com família. E estava tudo desligado, mas eu não esqueci de desligar o residencial. E quando foi por volta de 1h30 da tarde, tocou o telefone. Era a nossa irmã missionária Elba Bernardini, esposa do pastor Cizino. Ela estava no aeroporto, estava para embarcar para uma viagem no Uruguai. E ela estava organizando, já estava em mente de, nesse ano, ter, naquele congresso, uma representante, uma pregadora, representando cada região. E segundo ela já tinha ouvido falar no meu nome por um pastor que trabalha lá com ela, né, que esse pastor me conhece. Ela já tinha ouvido falar no meu nome. E há um tempo atrás, e ela disse que naquele dia, estava no aeroporto, quando o Espírito Santo bradou muito alto ao coração dela. E disse: a representante do Nordeste é a irmã Aparecida Borges. E ela estava ali com aquele pastor, pediu meu telefone, localizou, né? Já tinha tentado no celular, localizou o residencial e ela nos convidou. Estaremos ali de 4 a 8 de setembro, né, com o tema Mulheres Gideãs, um exército secreto de Deus em evidência. Glória a Deus, queridos. Nós vemos muito as pessoas que Deus escolhe dessa maneira, vai estar à frente, sempre recebem profecias do tipo: soprarei o teu nome. Nós vemos muito Deus falar: soprarei o teu nome. Ou seja, quem vai fazer é o Senhor. Ele sopra também por um grande propósito. Sempre é para gerar a salvação e edificação da igreja. E eu tenho aí o vídeo que faz o convite para você também. Você que quer participar deste evento internacional, União Feminina da Assembleia de Deus em Camboriú. Você vai assistir agora, então, o convite. Você também está convidado e pode entrar em contato pelo site da União Feminina em Camboriú. Acompanhe conosco. Olá, queridos internautas. Eu me chamo Elba Bernardino, sou a coordenadora da União Feminina da Assembleia de Deus de Camboriú, Santa Catarina. Olha, aqui é o berço nacional e internacional de missões. Eu quero convidar você, mulher, para fazer parte deste exército secreto de Deus em evidência. Por que este exército? Olha, são mulheres gideãs. Convido você, mulher, para estar conosco aqui do dia 4 a 8 de setembro para abrilhantar a nossa festividade. Faça já a sua inscrição aqui conosco através do nosso site. Olha, está aí passando no seu rodapé. É o nosso www.ufadice.com.br. Também, se você deseja mais informações, ligue para nós. O nosso tema deste ano: Mulheres Gideãs, o exército secreto de Deus em evidência. Esta conferência é para as mulheres e nada melhor ministrando para nós algumas mulheres. Aparecida Borges de Mossoró, Rio Grande do Norte. A irmã Elizabeth Silvestre de Belo Horizonte, Minas Gerais. Isabel Cristina Melo de Joinville, Santa Catarina. Joyce Mari de Camboriú, Santa Catarina. Keila Ferreira, São Paulo. Késia Ribeiro Alves, São Paulo. Lenira Alves, de Camboriú.
Liliana Braga, Marataízes, Espírito Santo. Luciana, do Rio Verde, Goiás. Madali Lopes, Cuiabá, Mato Grosso. Marina Becária, Camboriú, Santa Catarina. Rosemira Souza, Itacoatiara, Amazonas. Venham, participem, façam parte desta história das mulheres gideãs missionárias da última hora. Muito lindo, eu sempre acompanho esse evento, Gideões Missionários. Você procura no YouTube, Gideões Missionários, tem um evento masculino que acontece no início do ano, e esse mês de setembro é a União Feminina que realiza. Já tem aqui o nome de quem vai receber essa bênção, o DVD Escolhido de Deus, da missionária Aparecida Borges, Antônio Moura Júnior, do Santo Antônio, Antônio Moura Júnior, do Santo Antônio, e Damião Gadeia de Moura, do Santo Antônio. Damião Gadeia de Moura, do Santo Antônio. Você pode chegar aqui na TV Mossoró e vir receber essa grande bênção para a sua edificação. Quero perguntar à missionária Aparecida se você teve assim, alguma experiência marcante com o Senhor para vir compartilhar conosco algo que Deus colocar no seu coração. Bom, as experiências, elas são muitas, né? E quem pega a estrada vive muitas experiências. Experiências de livramento de Deus, experiência de cura, né? Eu fiquei encantada agora, recente, tivemos um evento em Teresina, e tinha ali uma irmã que estava naquele evento, que há muitos anos ela sofria de lúpus. E a gente sabe que lúpus é só tratamento, né? A não ser que Jesus cure. E naquela manhã que nós estávamos ministrando ali, Deus visitou aquela mulher, curou. Ela já foi comprovada, né, cientificamente, que está curada de lúpus. E uma experiência assim, muito gratificante que também vivi foi uma certa vez que estava ministrando em um evento, em um congresso, e o evento estava sendo transmitido por um programa de rádio, né? E naquele programa de rádio, muitas vidas estavam ouvindo, e na hora do apelo, que eu terminei de pregar, o Senhor me tocava no meu coração para que eu fizesse o apelo. Só que na hora de chamar as pessoas para vir à frente, eu comecei a chamar a segunda alma. Quem é a segunda pessoa que vai aceitar Jesus como Salvador? E a igreja, todo mundo ficou assim, perplexo. Como a segunda, se nem a primeira não estava ali para aceitar? E eu disse, eu estou chamando a segunda pessoa, porque Deus me deu aquela revelação na hora, né? Porque a primeira está aceitando Jesus em casa agora. Você que estava ouvindo o rádio, que estava sentado na calçada, que entrou para dentro de casa, está ajoelhado no pé da cama chorando, aceitando Jesus, para que o povo da igreja hoje saiba que realmente você aceitou Jesus, amanhã de manhã esteja aqui no trabalho. E fiz o convite para vir a partir da segunda pessoa, as pessoas vieram, e quando foi no outro dia que nós chegamos para ministrar, a pessoa que tinha aceitado Jesus em casa, que estava com rádio, assistindo na calçada, e na hora que falamos, estava no pé da cama. Então, revelação pura de Deus. Glória a Deus. Né? Estava lá no trabalho, e a igreja ficou muito feliz. Quer dizer, são experiências que a gente vai vivendo, né? Uma experiência também recente que eu vivi foi no aeroporto de Fortaleza, quando, o ano passado, em julho do ano passado, a minha filha estava para ganhar neném, e a médica tinha transferido para ela fazer o parto em Natal, porque a criança estava com, possivelmente, poderia nascer com alguma dificuldade de respiração, então precisaria de uma UTI neonatal. E ela foi encaminhada ali para Natal. E naquele aeroporto eu estava indo para um congresso em Teresina, e eu estava muito preocupada, porque até então nenhum médico tinha se disponibilizado de fazer o parto da minha filha. E muito angustiado, o aeroporto Fortaleza lotado, gente chegando, gente embarcando, desembarcando. E no meio da multidão, de repente, um rapaz se aproxima e vai ao meu encontro e diz, eu não sei quem é a senhora, não sei o seu nome, mas tem uma palavra de Deus para a sua vida. Deus manda lhe dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos manda lhe dizer que Ele está no controle da situação. Que Ele tem tomado conta de você, mulher, e vai continuar tomando conta da sua família. E por que você se preocupa se Ele é quem toma conta da vida do seu neto? Então, naquela hora, eu compreendi claramente que era Deus no controle da situação. Meu neto, pela grande misericórdia de Deus, não precisou de UTI nenhuma. Deus preparou a equipe, minha filha fez o parto cesáreo, saiu tudo bem. Então, são experiências que a gente vai vivendo, de portas que Deus vai abrindo, né? De cidades que Deus mostra em sonhos antes da gente chegar. Revela o nome. Revela, né? Uma dessas cidades foi Guaraí, no Tocantins. Eu estava para ir para Guaraí a primeira vez, foi quando Deus começou a abrir as portas do estado do Tocantins. Eu acho muito interessante, assim, porque tem pessoas que Deus começa a levar para uma determinada região.
E quando Deus falou comigo, uma certa vez, num evento lá na Boa Vista, Deus disse, abrirei a porta do norte. Então, a região norte, eu tenho recebido muito convite da região norte. E eu amo a região norte, porque assim, foi uma coisa revelada de Deus. E no primeiro evento que eu tive que ir, na cidade de Guaraí, Tocantins, Deus me mostrou a cidade de Guaraí, né? Sem que eu conhecesse. E eu me vi andando, né, numa praça que tem lá, e eu acordei maravilhada. Que cidade é essa? Foi então que Deus abriu a porta e eu cheguei em Guaraí. Glória a Deus. Nós temos 5 minutos. Eu quero pedir à senhora para deixar uma palavra de Deus para quem está nos assistindo. Muito bem, nós vamos deixar, eu gosto muito dessa porção, inclusive já foi meditada por mim hoje pela manhã, no Salmo 18. Salmo 18, Salmo de Davi, um salmo bem conhecido, mas um salmo assim, muito gostoso, e eu gostaria de meditar simplesmente nesse Salmo 18 para todos aqueles que estão nos assistindo, apenas alguns versículos. Ele diz assim, o Salmo 18, no versículo de número 31, não é, a seguir. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Né? Isso aqui é Salmo de Davi. Nós encontramos no Salmo 18 um paralelo de Davi, de acordo com o Cântico de Ações de Graça, que em 2 Samuel ele fala no capítulo 22, Davi falando, quem é o rochedo, senão o Senhor? E quem é a força, senão o nosso Deus? E no versículo 31, Davi faz um versículo 30, ele faz uma colocação muito bonita. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que nele confiam. Então eu não sei, meu querido, a quem você tem confiado, de quem você tem esperado, mas nesta manhã eu quero lhe dizer que Deus é o escudo e a sua palavra é perfeita. A palavra do Senhor é a palavra que lava, a palavra que regenera. E eu quero agradecer em nome de Jesus essa oportunidade. Glória a Deus, amados. Quero te agradecer também por estar aqui conosco. Né? Que Deus esteja sempre abençoando e vai te levando sempre além, além, além. Além do que nós pedimos ou pensamos, o Senhor tem feito nas nossas vidas. Né? Amém, queridos. Eu vou então agora pedir o intervalo e nós voltamos já já.